Boa noite, Carline, amigos. Então, estamos aí esperando o Guilherme Branco entrar para chamá-lo, né, para fazer essa live do MDT ligado ao ciclismo. Cadê o Guilherme? Deve estar chegando. Isso aí. Falar um pouco do que a gente gosta. O grande André Velano, um dos idealizadores. Muito obrigado aí pelo convite, já de antemão. O nosso amigo aí, Bruno Baldo, lá direto de Goiânia, esse grande fisioterapeuta. Então, te respondendo aí, Carline, antes do Guilherme falar, a clínica, ela tem andado, né, temos realizado atendimentos restritos, né, seguindo todas as normas aí de biossegurança e tentando para atravessar esse tempo, esses novos tempos, né. Guilherme, cadê tu? Guilherme, já me mandou convite, a solicitação, ainda não te vi. André. Então, só iniciando aí um pouco do assunto, gostaria que o Guilherme já estivesse presente. Só um minutinho, pessoal. André Velano, qualquer coisa, se puder só dar um toque lá no Guilherme, que até então não vi ele aqui Tinha combinado com ele 8:02. Qualquer coisa, Guilherme, sai e entra de novo e me manda aí a solicitação. Cadê você, doutor? Pois é, qual que é o motivo, né, Carline? Que todo convidado da live demora um pouco para mandar a solicitação. A gente fica apertado aqui, né? Estou esperando. Agradecer aí a presença do nosso ilustre professor José Liberato. Muito obrigado aí pela presença. Espero aí transmitir um pouco do conhecimento que você nos passou, né? Até minha sogra está aqui, ó, que maravilha. Obrigado pela presença. Agora sim, agora visualizei. Guilherme já deve estar entrando. Só aguardando a presença dele para a gente começar. Boa noite, Guilherme. Tudo em cima? Boa noite. Tudo ótimo. Ouvindo bem? Sim, também tá me ouvindo bem? Ouvindo bem, te vendo bem. Bacana. Então, vamos lá dar início, né, essa live. O tema é MDT. Vou até tentar fixar aqui, já era para me ter feito. MDT no ciclismo, que é um tema aí solicitado pelos colegas, né, fisioterapeutas do grupo MDT Discussões, né, Brasil,
que é um grupo de discussões onde a gente discute o que a terapia mecânica e de diagnóstico de terapia mecânica, né, faz por nós, né? Então, um grupo onde trocamos ideias sobre os pacientes do dia a dia, com toda o cuidado, né, com essas informações. Aprendemos muita ciência envolvida ali, né, Guilherme? E é uma honra receber esse convite e participar aqui, né, fazendo essa moderação e te convidar para falar do ciclismo no MDT, tá? Primeiramente, gostaria também de agradecer ao nosso professor Liberato, que é um fisioterapeuta que está sempre na frente aí na linha do tempo, né, em relação ao conhecimento, não só pelas primaveras, né? É bom brincar por aqui, né, doutor? Porque aí a gente não tem uma plateia, a gente acha que está sendo engraçado, né? Mas Se com todo sente mais à respeito, né? vontade. Né? Com todo respeito aí, e gratidão, né, por todo o conhecimento que o Liberato nos passou, pela sua humildade acima de tudo e um grande mestre aí para nós, né? Então, assim, eu gostaria só de me apresentar. Eu formei no FMG em 2002. Sempre gostei muito de atender essa área de coluna vertebral, desde a época de faculdade, né? Estudei também muito a questão da fisioterapia esportiva no início da minha carreira. Fiz todos os cursos que eu podia, né, relacionados principalmente à coluna, quiropraxia, osteopatia e por aí vai. E sempre fui um fisioterapeuta clínico. Nunca tive o foco assim de seguir a carreira acadêmica. Mas em cima disso, né, de ser um fisioterapeuta clínico, foram aparecendo diversos, vamos dizer assim, desafios nessa carreira, né? E o maior desafio que eu tive, onde foi um divisor de águas, foi uma paciente minha, tá? Isso daí para me contextualizar um pouco a minha entrada aí no MDT. Foi uma paciente minha que tinha marcado consulta com o Liberato. Guilherme, você está me ouvindo? Alô? Sua internet, eu acho que deu uma falhinha aí. Está me ouvindo, Guilherme? Pessoal, como é que está aí? Vocês estão me ouvindo bem? O Guilherme que está... Me dá um feedback em relação à conexão. Oi, Guilherme. Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Voltou? Deu uma falha aí, né? Voltou, agora voltou. Deu uma falha. Beleza. Mas, enfim, contando aí da minha entrada, né, para o método, eu tinha uma paciente, chegou para mim por uma indicação de um médico, e ela era paciente do Liberato. E marcou com o Liberato 2 meses para frente, né, a agenda dele sempre daquele jeito, e ela com muita dor, não teve jeito, ela me procurou, e ela estava com uma dor, uma queixa cervical e no ombro. Ô, Guilherme, você está picando aí um pouquinho, você está conseguindo me ouvir bem? Oi, Guilherme. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Primeiramente eu aqui, vocês estão me ouvindo bem? Me dá um feedback aqui, me dá um joinha aí, quem puder. Alô? Voltou? Vai. Pessoal, então vamos lá, me dá só um joinha. Aí, Guilherme, agora voltou. Voltei. Parece que sim. É o Wi-Fi, cara. Eu tive que tirar aqui, porque já viu, né? Uhum. Tá, ok. Deixa eu só também Mas resolver isso. escutei o tempo todo. Você estava me ouvindo? Tava. Enfim, então essa paciente foi muito desafiadora, porque ela veio com uma dor na cervical e uma dor no ombro, e quando eu avaliei, examinei, falei, olha, você tem um problema na cervical e tem um outro problema no seu ombro. E assim comecei a atendê-la, e pouca resposta, né, melhorando ela muito devagar, e aí a secretária do Liberato arrumou uma vaga para ela no consultório. E ela falou comigo, falou, olha, como eu tinha te falado, eu tinha uma consulta com o doutor Liberato, eu vou lá consultar.
Aqui, reconectou. Tá dando uma picada, né? Agora, então deixa eu só ser breve aí nessa minha introdução. Essa paciente foi no Liberato, depois ela marcou comigo um retorno, mas na verdade ela não queria consultar. Ela falou comigo, olha, eu já resolvi meu problema, mas eu gostaria de conversar com você. Falei, perfeitamente. Aí ela foi lá no consultório, marcamos um horário para bater essa conversa. E ela falou comigo, olha, eu consultei lá com o doutor Liberato, e de fato meu problema não tem problema no ombro, eu tenho um problema na cervical e essa dor da cervical que estava dando, né, me trazendo essa dor também no ombro. E ele me ensinou um movimento, que é esse aqui, mostrou o movimento, e eu simplesmente melhorei. E começou a mexer o pescoço de um lado para o outro, e coisa que dentro do consultório comigo ela não conseguia fazer, ela estava completamente obstruída. Eu olhei aquilo e ela falou assim comigo, olha, eu voltei aqui para te dar um feedback que é o seguinte, gostei muito de você, gostei muito do seu atendimento, mas vai lá fazer McKinsey, falou assim comigo, você vai melhorar demais a sua conduta clínica e tudo. Aí eu peguei, ela saiu do consultório, né, agradeci, fiquei uma meia hora sentado pensando na vida. Eu falei, puxa vida, Liberato está aqui na minha rua, né, porque antigamente nossa clínica era ali na Avenida Bandeirantes, que era a continuação, né, da rua do Liberato. E várias vezes os pacientes chegam e somem, né, eu começo a atender, eles vão lá no consultório do Liberato, de repente desaparecem. E só que dessa vez eu tive esse feedback, eu falei, eu quero conhecer isso melhor, né. E, poxa, liguei lá no consultório, né, no instituto, e assim marquei meu curso e comecei minha carreira na área do MDT. Então, assim, a partir daí, minha vida realmente foi um divisor de águas, né, e já dizendo como que chegou o ciclismo nisso daí, mais para frente o Guilherme começou a estudar ciclismo, a gente sempre pedalou, sempre fomos amantes da bicicleta, eu e o Guilherme principalmente, e o Guilherme começou a trazer essas informações de ciclismo e falou, ó, vamos montar um consultório aqui, um estúdio, um laboratório de análise de movimento ciclista. Falei, como que é isso? É assim, assim, assado. Estou indo para Brasília fazer um curso, Guilherme foi, depois eu fui para Brasília, né, e nesse meio tempo o Guilherme e o Eduardo também já fizeram, o Eduardo Paulinelli, nosso outro sócio, fez o curso de EBT, e depois fomos para Brasília e montamos o primeiro laboratório, que era um laboratório que usava só 2 dimensões, né, hoje a gente usa 3 dimensões, e com muita luta, né, foi bem árduo, né, doutor, esse início nosso. E daí para frente o Guilherme seguiu, né, brilhantemente esse caminho, né, e trouxe muita ciência aí para essa área, e assim seguimos, né. Então te passo aí agora, Guilherme, te pedi aí primeiramente você se apresentar, tá, e falar um pouquinho desse caminho aí na fisioterapia com ciclismo. Bacana. Boa noite a todos. Eu estou vendo colegas que são inspirações para mim aqui participando, né? Inclusive o professor Liberato. Eu já falei isso várias vezes com ele, isso não é nenhum segredo. Já falei que ele é uma grande inspiração para mim como fisioterapeuta, uma referência, né? É difícil a gente ter... eu confesso para vocês que eu tenho poucos ídolos, especialmente na fisioterapia, e um fisioterapeuta clínico, que eu posso dizer que o meu ídolo é o professor Liberato. Agradeço muito pela didática fantástica, né? Eu que sou professor, eu sempre me encantei com a maneira como ele brilhantemente conduz, né, a formação. E assim como o Rodrigo, eu também formei no UFMG, a gente tem uma direção bem acadêmica, né, na UFMG, a clínica não é o forte, mas a gente sempre gostou de ralar a barriga na maca, né, doutor? Sim. Então, a gente buscou muito, muito mesmo formação em educação continuada para ampliar muito o nosso arsenal clínico, e a gente bebeu de inúmeras fontes, inúmeras mesmo, e o MDT, de fato, ele modificou a nossa abordagem clínica do ponto de vista de assertividade, do ponto de vista de eficiência, né? Então, isso realmente foi um divisor de águas nas nossas carreiras, né? Eu, o Osório e o Eduardo Paulinelli, nós fizemos todos, né, a formação em 2013, se eu não me engano. Foi isso mesmo? Foi, né, 2013, porque, na verdade, teve um mês de diferença, se eu não me engano, da sua turma para a minha, né?
E quando a gente foi fazer, já não tinha mais e deu esse boom aí e acabou tendo essas 2 turmas na sequência. Bem, eu sou fisioterapeuta clínico, fisioterapeuta esportivo, né? Sou membro, né, sócio especialista da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física, onde já tive cargos de diretoria, né, tanto nacional quanto do Estado de Minas Gerais. E sou eminentemente clínico, sou professor também de graduação e pós-graduação, e o meu mestrado foi na área do ciclismo, né? Eu tinha muitas perguntas clínicas, né, do dia a dia, da rotina, que eu tentei responder de alguma maneira no mestrado. E é isso, o ciclismo para mim ele é hobby, ele é transporte, eu me desloco na cidade, né, com a bicicleta, e ele é profissão. Então, ele permeia todos os âmbitos, assim, da minha vida e sempre esteve presente, né? Eu comecei a pedalar, vamos lá, no meados da década de 80, finalzinho da década de 80, e desde então eu nunca mais parei, né, com isso. E Faz vamos que parte da vamos. nossa vida, né, doutor? Diariamente. Exatamente. Todos dois somos praticantes diários aí do ciclismo, como meio de transporte ou como atividade física, né? Exatamente. E eu gostaria, assim, de agradecer enormemente o convite aí, né? Parabenizar o Éder e o André Velanda aí pela iniciativa. O nosso grupo é muito grande aqui no WhatsApp, tem pessoas, assim, fantásticas mesmo que fazem parte, são ídolos também. E a gente se sentiu muito honrado e ao mesmo tempo desafiado, né, Osório? Sim, sim. Então, sem dúvida nenhuma. Então, mostrar para vocês um aspecto um pouco diferente, né, do MDT dentro do ciclismo, que é um esporte altamente específico, né? O nosso desafio aqui, né, doutor, na live, seria, de fato, trazer, né, informações um pouco diferentes até do que até então os nossos colegas têm mostrado, porque as lives foram sensacionais até o momento, né, e, consequentemente, a gente tem o objetivo aí de trazer informações que possam colaborar com os colegas também para o dia a dia deles, né, para quem não tem um laboratório de análise de movimento por perto, mas eu tenho certeza que muitos atendem ciclistas, né, cada vez mais aparecem ciclistas nos nossos consultórios, então a ideia é trazer também informações para esses colegas, e só lembrando uma coisa que eu não falei inicialmente, essa live não tem nenhuma relação com o Instituto Mackenzie Brasil, tá? É uma live, enfim, organizada pelo grupo de discussões do WhatsApp, que tem mais ou menos 250 fisioterapeutas, né? Colegas não só do Brasil, mas também mundo afora, né? Então, assim, como você estava falando, colegas maravilhosos aí, de uma expertise, de uma competência ímpar, então é muita honra estar aqui, né, participando disso. Eu gostaria de trazer uma reflexão, né, para esses colegas, onde a gente consiga trazer informações que vocês possam, né, utilizar dentro do consultório, até mesmo para aqueles pacientes do dia a dia, e também de outras modalidades esportivas. Então a gente vai tentar trazer um pouco desse conhecimento e, quem sabe, vocês também possam fazer essa reflexão. E para quem não é profissional, que eu já vi que tem muitos aí alunos, amigos, né, família, né, ciclistas, né, que não são profissionais da área, que fiquem aí, que captem, né, a nossa essência, né, que muitas vezes a gente age com muita simplicidade, mas com muita profundidade, né, e o conhecimento do MDT, ele traz muito isso, muitas vezes atitudes simplistas, mas muito profundas em relação ao conhecimento, buscando o máximo de eficiência, buscando capacitar esse paciente, né, e educá-lo no seu dia a dia, inclusive promovendo um autotratamento. Então, o convite está aí, né? Então é isso, vamos lá. Deixa eu só aproveitar nessa sua live é sua, doutor, fale à vontade, por favor. Se deixar eu fico falando além, fale, por favor. Eu sei que você gosta muito de Leonardo da Vinci, ele tem uma frase que é fantástica a respeito de simplicidade, né, que ele fala que a simplicidade, ela é a sofisticação no mais alto grau, né? Ou seja, quando a gente consegue encontrar uma solução simples para um problema complexo, a gente lida com problemas complexos, né, do ponto de vista da saúde, isso requer um altíssimo grau de sofisticação. Então, eu penso dessa maneira aí, sabe? Sim. Vamos lá. Posso começar fazendo algumas perguntas? Vamos lá? Então, assim, me diga aí, Guilherme, como que é o serviço que você trabalha na fisioterapia relacionada ao ciclismo?
Me ouviu? Eu não estou te escutando. É? Alô? E agora? Me ouvindo? Você está me Ouvindo ou não? escutando? Estou te ouvindo. Eu não estou te escutando. Você não está me ouvindo? Não. O Vamos lá. pessoal Pessoal, vocês está te estão me ouvindo? escutando? Será que eu que não estou escutando só? Manda um joinha aí quem está me ouvindo. Ninguém está me ouvindo. Quer dizer, acho que não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Eu vou pegar meu fone. Ok, ok. Beleza, o Guilherme vai pegar o fone dele. Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha, beleza. O Guilherme vai pegar o fone dele ali, eu já mando a pergunta, tá? Tem hora que a coisa não anda da forma que a gente quer. Espero que só ele não esteja ouvindo. Ah, bacana, vocês estão ouvindo ambos. Beleza. Deixa ele pegar o fone dele lá. Aí. Pessoal, é o seguinte, eu vou até colocar aqui para vocês uma sugestão, tá? Caso os colegas queiram, eu estou aqui Não, eu na continuo clínica. não te escutando. Que Não, tá me curioso, cara. ouvindo? Tá todo mundo nos ouvindo. Os Vocês dois. dois estão ouvindo, só eu que não estou escutando. É isso? Todos Exatamente. estão ouvindo os Tenta dois, mas sair, só eu que não doutor. estou escutando. Vamos fazer o seguinte, saia e manda o convite que eu entro novamente. Engraçado. Será que eu saio e te chamo de novo? Exatamente. É bom que ele me ouviu, né? Pessoal, só um minuto. Então, assim, eu estou aqui na clínica, tá? Caso queiram que eu vá lá no laboratório de análise de movimento para depois mostrar para vocês no final da live, caso queiram, a gente vai lá. O Guilherme já me chamou aqui. Ô, Guilherme, eu vi que você entrou, mas eu não recebi o convite. Agora sim. Vamos lá, o Guilherme já vai entrar, vamos ver se dessa vez ele me ouve. E agora, doutor? Agora sim. Então vamos lá. Então eu gostaria o seguinte, que você começasse falando, né, em relação a como que é o seu trabalho no ciclismo, né, relacionado à fisioterapia. Ainda não quero que você fale do MDT, não. Quero mais que você dê uma contextualizada em como que é esse serviço, como que chegam os clientes. Me fala um pouquinho sobre isso. Na realidade, a gente trabalha essencialmente com análise e ajuste biomecânico de ciclistas. Esse serviço é vulgarmente, né, conhecido como a Bike Fit. Esses clientes, eles nos procuram de duas maneiras. A gente tem dois perfis, digamos assim, né? O praticante, o amador, e o atleta profissional, né? O de rendimento. Geralmente, eles procuram um serviço ou com o objetivo de resolver ou de que a gente auxilie esses atletas na resolução, ou esses praticantes, né, na resolução de alguma queixa ou de alguma lesão, ou com o objetivo de um suporte para aumento de performance. Né? São esses dois, basicamente esses dois grupos. Então, diante disso, a gente realiza um exame físico para que a gente possa entender um pouco das capacidades. O André Mello falou brilhantemente a respeito disso, né? Para quem Sim, trabalha com fisioterapia esportiva, esses conceitos de capacidade e demanda, eles têm que estar muito, muito claros, né, o tempo todo sendo utilizados. Então, para que a gente possa identificar as capacidades do ciclista, a gente faz um exame físico, e esse exame físico ele direciona, então, que tipo de abordagem nessa análise, nesse ajuste biomecânico a gente vai fazer especificamente para o ciclista que está à nossa frente. Então, basicamente isso. A gente preparou, né, Osório, sim. algumas coisinhas aqui, e eu vou girar a câmera aqui, o meu computador está à frente para mostrar para vocês mais ou menos como que é isso. Vamos ver se vai dar certinho aqui, ó. Então eu vou dar o play aqui para vocês verem. Então vocês estão visualizando aí a tela do meu computador. A gente tem ali o computador fazendo o registro da movimentação do ciclista que está ali posicionado com os eletrodos. Vou dar o play de novo para vocês verem.
Então, nessa tela aí do computador, a gente está vendo as angulações, as posições do ciclista, e enquanto o ciclista está... Tridimensional, né, Guilherme? Isso, enquanto o ciclista está ali na sua própria bike, fazendo a movimentação, né, relacionada ao gesto esportivo especificamente. Certo. E como chega esse cliente para você? Ele vem de onde? Como que é? Hoje, assim, a gente tem um histórico grande dentro do ciclismo, então, naturalmente, os amigos, os conhecidos começaram a chegar por esse grau de expertise que a gente tinha e começou a ter, né, estudando especificamente ciclismo. Esse processo aí vamos lá, tem quase 16, 15 anos, alguma coisa por aí. Então, inicialmente começou nesse boca a boca, estando no meio, e hoje, depois do serviço já mais bem estruturado, né, especificamente para isso, antigamente não era assim, né? Então, desde 2013, 2012, a gente estruturou o serviço com esse formato, e a gente acaba recebendo clientes de outros colegas, então outros fisioterapeutas que necessitam desse apoio. Então eles referem os clientes até nós, a gente faz essa abordagem e retorna para os nossos colegas. Alguns médicos fazem essa solicitação, especialmente os médicos que são ciclistas e entendem da importância. E a gente tem hoje uma grande procura através do nosso canal do Instagram, né? Nosso perfil do Instagram, e também busca de internet, é basicamente o que a gente recebe. E também grandes treinadores de ciclismo, aí eu posso citar alguns com os quais a gente tem um relacionamento de longa data, o Júlio César, né? O Fabiano Araújo, o Joselito Gonçalves, o Reginaldo Gonçalves, espero não ter esquecido ninguém, o Leandro do Carmo e vários outros. Então, é mais ou menos esse a nossa rede de conexões aí, a maneira como os ciclistas chegam até nós. Então, você estava falando, né? Na hora que o ciclista chega dentro do laboratório, né, para começar a avaliação, é feita uma avaliação física, depois é feita uma avaliação dele com o equipamento dele, né? Para que, de fato, a gente consiga chegar nas medidas corretas, enfim, no posicionamento mais adequado para que tenha melhora de performance, inclusive cada um com a sua demanda, cada ciclista tem uma demanda. Então, minha pergunta vai muito em cima disso agora. Aonde que você vê, aonde que você liga, né? Primeiramente, fale um pouco sobre essa questão da análise do movimento, mas já relacionando com o MDT. Aonde que o MDT te deu um diferencial aí para esse tipo de avaliação? Então, eu fiquei muito feliz em ver que o que a gente... a maneira como a gente inseriu o MDT dentro dessa abordagem do ciclista, ela também foi inserida por outros colegas, que inclusive mencionaram isso, né? Aqui nas outras lives, nas outras séries de lives que aconteceram, o André falou muito bem sobre isso ontem também, né? Mas o que eu gosto de deixar claro é que o MDT, né, ele é um sistema de avaliação e de tratamento. Então, como sistema de avaliação, com todo o conhecimento que eu já tive e tenho até hoje, assim, de diversas fontes, diversas abordagens, eu considero do ponto de vista clínico, o mais assertivo para nós, né? Porque ele é baseado, então, em resposta sintomatológica e mecânica, em testes de movimentos repetidos ou de posições sustentadas, que consegue classificar, então, esse paciente ou esse cliente, né, em subgrupos. E ele se utiliza de princípios de autotratamento, educação e progressão de forças, que é exatamente o que a gente precisa dentro do ambiente esportivo, né? Educação, autotratamento, a gente quer independência, né, do atleta o quanto antes, e a questão da progressão de forças, que está relacionado com carga de treinamento, que é a demanda, né? Então, de uma certa maneira, a gente acaba abordando isso. Então, o MDT entrou nesse processo de tentar ser um pouco mais assertivo no processo de avaliação, no sentido de classificar e entender esse cliente para que a gente possa oferecer a ele o tipo de resposta mais adequada para o caso dele. Então, uma customização mesmo. Então, bacana. Agora sim, então vamos aproveitar esse momento da avaliação que a gente está falando e entender as nuances um pouco do ciclismo, né? Então, queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Então, o ciclista,
ele de forma geral, ou para dizer Uhum. todos, né, eles estão ali presos no guidão, né, nas manoplas, no assento e nos pedais, né, através, na maioria das vezes, pela sapatilha, né. Uhum. Então, em cima disso daí, ele faz aí, vamos colocar 90 ciclos por minuto, né, fazendo uma comparação, por hora vai dar o quê? 5.400 ciclos por hora, né. E se você falar em um ano, ele vai pedalar e vai dar mais ou menos de 2 a 3 milhões de ciclos no pedal, né. Então, essa importância desse ajuste para que o movimento repetitivo não cause lesões, ou então até melhore a sua performance, se torna fundamental, né? E, então, em cima disso daí, eu queria que você me falasse um pouco já dessa vivência, né? Até mesmo do MDT, quando a gente fala de direção preferencial, fala um pouquinho sobre essa questão aí, já mais entrando para dentro da avaliação. Ok. Então, olha só, como você bem falou, o ciclista, ele está, diferentemente de outras atividades esportivas, talvez assemelhando um pouco ao remo, né? O Só te ciclismo, interrompendo, só te interrompendo. Muito comum ter corredores dentro do nosso consultório, né? sim, E os corredores, né, de forma geral, né, eles podem o quê? Regular o tamanho do passo, rodar mais externamente ou internamente a passada, né? Enfim, técnicas de apoio de calcanhar, de choque de calcanhar, ou de médio pé, ou de antepé. Então, tem várias formas que ele consegue variar. O ciclista, ele uhum, não tem jeito, ele está preso na bicicleta, não é isso? Então, só te exato. cortando um pouquinho, você ia falando do remo, né? É justamente para falar dessa particularidade, porque a maior parte das atividades esportivas, geralmente uma das cinturas, ela pode estar em cadeia fechada, mas a outra está aberta. Então, o ciclismo, então, talvez muito mais semelhante ao remo, ele esteja, as duas cinturas estão em cadeia fechada. E o que que é não Verdade. por simplesmente estar em apoio, né? Mas qual que é a característica hoje que a gente utiliza para definir uma cadeia fechada? É interdependência dos segmentos. Então, é praticamente impossível um ciclista conseguir mais flexão plantar sem que ele altere a movimentação de flexo-extensão do joelho, ou de flexo-extensão do quadril, ou de adução-abdução, rotação medial-lateral, alguma coisa nesse sentido. Então, o ciclista, ele tem no seu equipamento, ele tem uma interdependência gigantesca. Ele não pode soltar as mãos ali, caso contrário, ele vai ter dificuldade na dirigibilidade, né? E na maior parte das vezes ele usa sapatilhas, sapatilhas com clipe. Então, ele está ajustado, né? Ele está posicionado. Então, isso não gera uma variabilidade ou graus de liberdade de movimento tão expressivos como em outras atividades. E Sim. isso faz, então, com que justamente essa questão do posicionamento seja tão importante, né? Porque ele vai limitar em amplitudes mínimas e máximas ali, de uma certa maneira, a atividade. Então, e a gente vai ter esse fator repetição, e a gente tem um fator sobrecarga, porque os caras estão colocando pressão, eles precisam colocar potência no pedal para se propulsionar, né? Caso contrário, não funciona. Então, assim, a gente tem no ciclismo ainda duas características que são potencialmente indutoras de alterações estruturais do sistema musculoesquelético, que são postura sustentada e movimento repetido. E a postura sustentada, eminentemente, né, para tronco e membros superiores, e, de uma certa maneira, o movimento repetido ali para os membros inferiores. Então, assim, a gente tem todo o circo montado Isso, né? para a coisa acontecer, né? E aí, por exemplo, o que que a gente precisa, como que o MDT, ele pode, o sistema de avaliação do MDT pode entrar nesse sentido? Especificamente, preferência direcional, a gente utiliza bastante isso, então, na presença de alguma queixa, porque a gente tem dois grupos como eu falei, né, dois grupos, um grupo que ele vai apresentar algum tipo de queixa, Ele e vem é importante. procurando solucionar essa queixa nessa hora e meia, 2 horas de avaliação, né? Isso. Então, assim, uma coisa que é bastante interessante, que é carga estática, o Evan está falando aí, carga estática e dinâmica, exatamente, é isso. Então, bem similar aos princípios do MDT de tratamento, mas também dos princípios de, talvez, sobrecarga, né, dos tecidos. Então, esses dois perfis que a gente tem, de queixa ou de performance, a gente precisa estar atento a esses pontos de contato. Então, por exemplo, o cara que não tem queixa, mas ele consegue perceber que existe uma certa projeção do peso dele à frente, né, da bike, então lá para o guidão. À medida em que a gente vai implementando
as alterações, né, na bike, os ajustes na bike, e ele começa a perceber que isso está aumentando, quer dizer, e o meu objetivo não é esse, eu não estou na minha direção de preferência. Entende? Então eu preciso pensar em outra estratégia. Então, essa é uma maneira interessante da gente utilizar isso. E ao mesmo tempo, o cara que tem queixa, muitas vezes eu posso aumentar a queixa dele durante um certo posicionamento. Ou então esse tipo de resposta sintomatológica que o MDT brilhantemente nos aborda, né? Então, aumenta, diminui, produz, abole, nenhum efeito, melhor, pior, não pior. Esse tipo de abordagem facilita muito a gente a entender, naquele curto espaço de tempo, o que a gente está fazendo, ele vai ser realmente benéfico ou não, né? Ou tem um potencial para ser benéfico ou não para o ciclista. Até porque a mensuração de carga, né, no ciclismo, ela é feita de uma forma muito primorosa, né, através de equipamentos, tá, que medem a cadência, que medem potência, tempo, a altimetria. Então, hoje em dia, são equipamentos até baratos, né, e que dá uma facilidade aí para a gente tentar mensurar a carga e atuar e de fato, ver os benefícios das modificações realizadas, né, Guilherme? Exatamente. Hoje, dentro da física esportiva, um dos grandes desafios que a gente tem é a mensuração de demanda, ou seja, de carga, né? Especialmente esses esportes coletivos, eles ralam aí para poder tentar fazer isso. E o ciclismo, eu considero o ciclismo um pouco privilegiado nesse aspecto, porque nós temos várias possibilidades de métricas que são de fácil acesso, como você mesmo falou. O custo de de bons equipamentos de métrica não é tão elevado, né? Então, esse custo sendo mais baixo facilita e a gente consegue entender também, né? Então, a gente pode, inclusive, lidar, né, conversar com essas métricas para a gente poder entender como que, por exemplo, durante uma exposição gradual à carga, como a gente faz, né? A progressão de cargas que o MDT permite, a gente consegue ter isso mais quantificado e através da resposta sintomatológica do paciente, né, ou do ciclista, a gente vai fazendo isso de maneira assim bem mais assertiva, né, mais objetiva. Uma sintonia fina aí, né, que teríamos isso daí. Uhum. E assim, falando lá do que você estudou, né, no seu mestrado, falando sobre prevalência de lesão no ciclista, vamos entrar um pouquinho nisso daí. Quais são as principais lesões do ciclista? E aí depois a gente fala um pouquinho das abordagens que a gente pode fazer relacionando tanto o processo de avaliação quanto a questão do MDT nesse processo de avaliação. Perfeito. Você não vai querer me provocar falando sobre a carga, não? Sobre o impacto? Tá, podemos também. Né? Achei que você ia me falar. Vai nessa primeiro, respondendo um pouco sobre a prevalência de lesão, e depois a gente entra nessa questão de fator impacto. Boa, é porque eu achei que você ia me provocar aqui, mas tá tudo bem. Vai chegar a questão é a seguinte, nós temos hoje no ciclismo, porque no ciclista profissional, então estamos falando de atleta, certo? E é interessante que ao longo desses últimos anos, houve uma atletização dos praticantes. Né? Hoje, justamente por essas métricas estarem mais disponíveis, inclusive treinamentos com bases científicas, né? Também mais disponíveis ao público em geral, a gente tem tido indivíduos ciclistas que não são profissionais, não vivem disso, mas que trabalham com um certo objetivo, né? Então, a gente tem atletas de performance, então eles têm um objetivo de performance. E aí, nesse sentido, esses ciclistas que têm essa questão relacionada aí ao desempenho, para eles, tanto em nível de elite, né, ou de nível amador, para esses ciclistas, a prevalência de lesões na seguinte ordem, em termos de prevalência. Dor lombar, dor anterior no joelho e cervicalgia. Mas das três, a que mais impacto funcional gera é a dor anterior no joelho. Né? Então, nesse espectro todo de possibilidades de lesão que podem acontecer, né, que são muito descritas, uma série de possibilidades de queixas aí para o ciclista amador, para o ciclista de performance, a gente tem basicamente esses três
essas três condições aí mais prevalentes. É muito comum, né, essa queixa. Vamos começar. Você falou do joelho, né, da maior prevalência. Vamos lá. Fala primeiramente aí da biomecânica do joelho, né, durante a atividade, para a gente correlacionar isso a algum ou exercício preventivo ou até mesmo enfim, de tratamento, né, para quando esse ciclista chega. Sempre entendendo que muitas vezes o ciclista chega com essa queixa, ele acha que a regulagem da bicicleta vai resolver o problema dele, né? E muitas vezes o buraco é mais embaixo. Então, aí é outra característica do MDT, né? Que com uma avaliação, com a expertise ali da avaliação, rapidamente a gente já consegue identificar o que está acontecendo e, assim, orientar melhor esse cliente, né? Perfeito. Falando do joelho, então, Guilherme, vai lá. Tá, vamos lá, vamos falar. Isso, vamos falar um pouco do joelho. Basicamente, o joelho ele trabalha em extremos, né? Extremos não. Ele vai ter um limite superior e um limite inferior de flexão. Então, raramente esse joelho vai trabalhar em extensão. Você vai ter aí, Guilherme, você vai ter aí alguma imagem só para mostrar o que é o ponto alto do pedalado e o ponto baixo? Eu tenho. Deixa eu virar aqui. Se tiver difícil, não. Se tiver difícil, vamos embora. Não, tá tranquilo. Aqui, ó, esse ciclista aqui, ó, basicamente, ó, esse é o ponto alto da pedalada. Isso envolve mais ou menos quantos graus num bike fit padrão, né? Vamos colocar na medida padrão. Vamos lá, a gente pode ter aí entre 110 e 115 graus, aproximadamente, né? É claro que isso é altamente variável, por isso que a necessidade da gente avaliar as capacidades do indivíduo inicialmente. E aqui a gente vai ter o ponto baixo da pedalada, deixa eu tentar colocar aqui para o pessoal entender, ó. Olha lá, esse é o ponto baixo da pedalada. Dá para perceber, então, que ele está em semiflexão. Raramente ele vai trabalhar em extensão total, né? Então, a gente tem limites. Pode falar. Desculpa, no ponto baixo da pedalada, ele está no máximo de extensão que ele chega seria 30 graus, né? Vamos lá, por volta disso aí. 25, 30 graus no máximo. Sim. Então, isso daí fazendo movimentos repetidos, né? Movimentos repetidos. Então, vamos lá, vamos relacionar, então, aquela dor anterior do joelho, para a gente exemplificar um pouco para os colegas, como que seria aí, normalmente, né, que chega muito um padrão de queixa, só para a gente começar a florear um pouco. Uhum. Bem, a dor anterior no joelho, no meu mestrado especificamente, eu analisei isso, né? Então, justamente por ser uma condição mais prevalente, né, dentre as três, mas a que mais impacto funcional gera, ou seja, a que mais afasta os atletas de treinamentos e de competições. Então, ela tem uma relevância muito grande para que a gente possa tentar identificar quais são os aspectos associados a ela. Então, eu analisei os fatores biomecânicos, então, de posicionamento do ciclista sobre a bike, e os fatores musculoesqueléticos associados a essa condição. Porque uma coisa muito comum que eu gosto de perguntar, porque assim, depois eu vou falar isso mais detalhadamente, a questão da importância da tomada da história e do teste de carga mecânica que o MDT proporciona para nós, né? Então, do ponto de vista da tomada de história, a primeira pergunta que eu faço para o ciclista, bem, você sente esse desconforto, essa sua queixa no joelho, ela é apenas durante a pedalada, ou você sente isso também em outras situações do dia a dia? Porque isso é divisor de águas. Se ele fala comigo, é como se fosse um algoritmo, né? Se ele fala comigo, não, eu sinto só na bike, eu já começo a pensar que realmente o posicionamento seja algo fundamental. E o que eu consegui identificar no mestrado? Que fatores como a quantidade de flexão, a quantidade de extensão ou de semiflexão, a inclinação do tronco, e a quantidade de flexão plantar que esse ciclista tem durante a pedalada, elas estão associadas à ocorrência aí dessa dor anterior no joelho. Então, quanto maior a quantidade de flexão plantar, é claro que a gente tem uma média do grupo, né, evidente, mas quanto maior a quantidade de flexão plantar, menor a quantidade de flexão no ponto baixo da pedalada, e quanto maior a quantidade de flexão no ponto alto da pedalada, associada a uma baixa inclinação de tronco, a gente protege esse ciclista da dor anterior no joelho. É claro que não é... Isso, então não é quanto mais melhor, né, gente? A gente tem a média do grupo. Então,
algo por volta ali da média que é o indicado. Esse Eu meu achei trabalho, interessante. inclusive, ele foi submetido à publicação numa revista internacional e a gente está aguardando a resposta para que a gente possa ter isso, mas minha dissertação de mestrado está disponível no repositório lá da UFVJM, né, onde eu fiz o mestrado, e está disponível. Então, só para finalizar essa questão da dor anterior no joelho, dos fatores biomecânicos, o nosso modelo de regressão ele conseguiu identificar a ocorrência em cerca de 50% dos atletas, dos ciclistas. Então, para 50% dos atletas que têm dor anterior no joelho, os fatores de posicionamento na bike conseguem reconhecer esses ciclistas. Então, observem, 50% é algo bastante expressivo, mas existem outros 50% que não vai ser apenas o posicionamento da bike. E aí, por isso que a assertividade da avaliação prévia das capacidades do indivíduo já nos direciona para que caminho seguir. Então, a primeira Voltando, pergunta é essa. Tem dor só durante a pedalada? Sim, eu já começo a pensar no equipamento, né, no posicionamento. e aí, em cima dessa prevalência de 50% que modifica com posicionamento, você faria um paralelo aí de uma síndrome postural, de um desarranjo, como é que é Com isso? certeza. Para esses que respondem ao posicionamento, a síndrome postural é a hegemônica, né? É a Porque, resposta. exatamente. Porque o que é a síndrome postural? Está relacionado com o estresse posicional prolongado, que é exatamente o que a gente tem. Olha, para o pessoal que não tem costume, um treinamento médio de ciclismo, ele não dura menos que 1h30. Então o cara vai estar 1h30 em cima da bike. E a gente tem registros de atletas profissionais que, inclusive, compuseram a minha amostra no mestrado. Eu precisei identificar essas características, que tem 8 horas, treinos de 8 horas sobre a bike. Então, É muito bacana. imagine a quantidade de carga de estresse posicional aí para esse indivíduo, né? Então, E aí, certamente, disfunção postural ela é hegemônica nesses casos em que a dor é apenas em cima da bike. e naqueles que você rapidamente já identifica que a postura da bike não vai ajudar, não vai colaborar, acredito que seja chamado para um novo atendimento, para que, né, caso ele queira resolver solucionar aquela situação do joelho dele, né, entenda que não é somente a bicicleta que vai resolver, nós temos que levar o ciclista para a bicicleta, não é só a bicicleta para o ciclista, né? Exato, Isso que a gente... exato. Agora vamos Então, lá, Guilherme, aproveitando já, se puder já falar da lombar, né, se vamos quiser dar lá. mais alguma consideração, né? Não, é Então isso vamos lá, mesmo. vamos relacionar um pouco a lombar aí a essas questões mesmo biomecânicas e vamos entrar no nosso caminho aí que a gente gosta muito da MDT. Bem, para lombar, na realidade, eu não estudei isso a fundo, então as informações que a gente tem são informações quase que anedóticas da literatura, porque são opiniões de experts, né, que não foram confirmadas ainda por estudos experimentais, mas a gente já tem alguns insights da literatura na atualidade, inclusive é o que eu estou planejando para o Bom meu assunto, né? doutorado, né? Bom assunto, doutorado. Exatamente, eu estou planejando, isso já está bem alinhavado e só falta coragem e liberação da família para a gente poder fazer. Isso você tem, isso aí você É. tem. E aí, no que diz respeito à lombar, eu também, quando a queixa é apenas durante a pedalada, a gente vai ter também postural. E aí é interessante falar que ontem eu vi o André falando sobre a questão de trabalhar o sagital, o que é que a gente faz, né? Plano sagital é o hegemônico, tentar explorar ele o máximo possível, e de fato então a análise e o ajuste posicional do ciclista sobre a bike, né, no bike fit, ele é hegemonicamente o sagital, assim como no MDT, mas é importante a gente pensar em aspectos um pouco mais qualitativos, que a gente tem que beber de outras fontes para falar sobre isso. Por exemplo, um ritmo lombopélvico. A gente Sim. precisa analisar esse ritmo lombopélvico e entender, é claro que hoje a gente tem recursos de maximização de visuais, né, por exemplo, análise de vídeo, com inclusive a grametria disso, né? Então, quando a gente faz isso, é importante a gente entender a participação de cada um vamos falar assim, dos subsegmentos, porque a gente já está falando do segmento lombar, né? Qual que é a participação, então, da lombar alta e qual que é a participação da lombar baixa?
E a gente pode Já tem começar a estudo, fazer... Guilherme. Tem um Oi? estudo, tem um estudo muito interessante e importante falando sobre essa questão da lombar baixa no ciclista, né, de alta performance. Exatamente. A gente pode dizer que no ciclista, de forma geral, mal posicionados principalmente, né, na bike, né, isso colabora muito para a dor lombar. Inclusive, é uma pergunta da Carolina Valverde, né, que ela tem uma questão que não me sai da cabeça, segundo ela. Esse posicionamento lombar, muitas vezes invertido, poderia ser causa das lombalgias e das queixas nos joelhos. Vamos aproveitar aí, você vai respondendo e aproveita para dar essa resposta para a Isso aí, Carolina. Carolina. Obrigado pela participação aqui, Carolina. É um prazer ter você, inclusive, né? A gente já trocou alguns pacientes nessa área esportiva, né? Obrigado aí. Com relação à lombar, de fato, a posição, vamos lá, bem fletida, né? O que já conseguiram identificar? Tem um estudo muito bacana, metodologicamente adequado, de um grupo da Austrália, que eles fizeram a análise, é um estudo transversal, que eles verificaram qual é o padrão de movimento e de posicionamento do ciclista com dor lombar e o ciclista sem dor lombar. E para os ciclistas com dor lombar, a lombar baixa apresentou uma quantidade maior de flexão. Então, para esses ciclistas que têm dor lombar, abordar a lombar baixa de maneira mais específica seria mais interessante. Mais uma vez, o que a gente está falando aqui é de perspectivas clínicas, de plausibilidade, né? Que a gente tem uma certa resposta clínica, mas isso ainda não foi testado de maneira científica, né? Através de experimentos mais metodologicamente adequados para a gente ter esse tipo de resposta. Mas é uma possibilidade, sim, de ser também alguma coisa relacionada aí a postural, uma disfunção postural, uma alteração postural, quando apenas dor durante a pedalada, né? E aí a análise do ritmo lombopélvico é importante, para você ver como é que a participação, porque já que está trabalhando em cadeia fechada, como é que está a participação da torácica, como é que está a participação da pelve, né? Então é importante a gente entender isso aí. A gente fala muito de aumento de capacidade, e nesse ciclista, nesse caso aí, né, dessa hipótese, né, se aumenta muito a capacidade do sistema, colocando até o que o André ontem colocou muito bem, sobre a questão do copo, né, a gente aumentar o copo, que seria a capacidade desse sistema. Se você tem um padrão de movimento errôneo ali na lombar, né, e inclusive o equipamento, né, bicicleta forçando para que mantenha uma flexão mais, né, enfim, mais aguda ali na lombar baixa, isso aí tudo pode fazer com que gere uma lesão com o tempo, né? Enfim, possa evoluir mal essa história. Então, você fazer o ajuste da bicicleta, né, junto com aumentar da capacidade, é interessante para tratar com o posicionamento, né? Com certeza. Então, a gente precisa verificar os elementos, adequar a capacidade à demanda. Então, é o que a gente faz. Qual que é a importância do exame físico? É a gente entender as capacidades do indivíduo, para que a gente possa ajustar a bike para aquelas capacidades naquele momento. Mas, então, assim, eu consigo posicionar um ciclista mais para que não tenha uma sobrecarga mecânica em determinados pontos dessas cadeias, para as capacidades dele no momento. Mas, se o objetivo dele é performar, naturalmente ele vai querer, sei lá, ter uma posição mais agressiva, de uma inclinação maior de tronco, onde ele possa ter mais dirigibilidade na bike, transferir de maneira mais livre a projeção do centro de gravidade dele mais para frente ou mais para trás na bike, especialmente no mountain bike, né, que precisa superar obstáculos, né, trechos técnicos. Então, para que ele tenha essa liberdade, ele precisa estar com uma capacidade muito, muito boa. Então, se o objetivo dele é performar, a gente tem que fazer um trabalho de melhora da capacidade desse indivíduo. E aí que entra essa questão mais específica, né? Uma prevalência de dor lombar é muito alta no ciclismo, que a gente percebe, eu gostaria até que você falasse um pouco mais sobre isso, é que o ciclista chega muitas vezes com a queixa lombar, né, pelo mau posicionamento, e ele reclama de dor lombar somente pedalando. Então, exato, a gente pode, inclusive, classificar, né, já que a lombar é uma região que está muitas vezes mantida, mais fixa, ela tem pouca mobilidade durante a atividade, né? Uhum. A gente pode até classificá-la como síndrome postural. O que você acha desse pensamento? Eu concordo plenamente. E é uma linha de raciocínio que eu utilizo sim para poder abordar.
Então, a gente estava falando sobre essa questão da importância de cada um dos elementos, né? Dos elementos biomecânicos que eu encontrei no meu mestrado e dos elementos musculoesqueléticos que eu acabei não comentando. Então, existem Sim. alguns elementos musculoesqueléticos que também foram capazes, através do nosso modelo de regressão, identificar os ciclistas com dor anterior no joelho. E esses elementos, eles conseguiram identificar 70% dos ciclistas. Então, percebam, 50% com a questão biomecânica e outros 70% com as musculoesqueléticas. Então, percebam que existe um grupo aí de ciclistas em que eles vão ter as duas variáveis em conjunto, a biomecânica e a musculoesquelética, e outros ciclistas que vão ter só a musculoesquelética. E aí, mais uma vez, a clareza de classificação que o MDT nos proporciona pode nos dar muito mais segurança para poder identificar qualquer um deles. Então, se o cara me fala, olha, eu sinto dor só pedalando, pô, deve ser uma síndrome postural. Aí vamos ver, através da análise a gente consegue identificar isso, né? Fazendo os testes, né, posicionais, repetidos, ou seja, os testes de carga mecânica. Pelo visto, você dança muito Michael Jackson dentro do estúdio, né? Muito. Essa é uma brincadeira que a gente faz aí, né? Quando a gente acerta, nosso professor começou a nos mostrar que dá para evoluir na dancinha do Moonwalk quando o paciente sai ou o cliente sai, né? Quando a gente acerta, né? Mas assim, vamos lá, já saímos aí do joelho, fomos para a lombar, né? Que é até interessante porque a lombar, né? Muita gente acha, muitas pessoas acham porque o posicionamento da bicicleta por si só já gera dor lombar, que quem tem hérnia de disco não pode pedalar. A gente tem N ciclistas, né, que começam a pedalar depois que vêm ao consultório, né, tratar de uma hérnia ou de outras condições, né, falando um pouco do sistema patanatômico, mas enfim, e se dão super bem no ciclismo. E você falou uma coisa muito interessante, estudar o padrão de movimento nos testes, né, principalmente no teste, por exemplo, de TFP, de ritmo lombopélvico, né, muitas vezes o ciclista ele tem uma boa flexibilidade, mas ele tem uma região de maior mobilidade, tá? E aí é onde a gente pode entrar com exercícios terapêuticos de mobilidade, né, locais, né? Exato. O MDT é fantástico para isso. E juntamente com a regulagem da bicicleta a gente consegue melhorar. Mas aí subindo na cadeia, saindo aí da lombar, indo lá para a cervical. Aí eu vou te desafiar, né? Porque o impacto, né? A bicicleta, ela é um esporte que não gera impacto? O que você falaria, Guilherme? Aí, agora sim, né? Eu tô monitorando o tempo aqui, Rodrigo. Eu acredito que daqui a pouquinho a gente vai ter que... 2 minutos, daqui a pouquinho a gente vai ter que Tá, então eu vou... Já eu vou encerrar, eu gravo. Vamos lá, mas acho que dá tempo. Acho que dá tempo a gente falar sobre isso. Sim. Primeira coisa, ciclismo geralmente é aquele cara que tem alguma patologia articular, alguma coisa assim, é o que a maior parte das pessoas fala, né? Não vai fazer ciclismo porque não tem impacto. Só que a gente tem que lembrar que impacto está mais relacionado com um grupo de lesões que é grupo traumático, certo? Sim. Mas no ciclismo a hegemonia é de lesões atraumáticas. E quando a gente fala de lesão, teve um consenso em 2006 do Fielder e colaboradores que eles, na área esportiva, o conceito de lesão é qualquer queixa física que tenha impacto funcional em treinos e em competições. Então, não necessariamente, aí eu fujo completamente do modelo patanatômico. Eu não preciso ter uma ruptura ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, falar que o ciclismo ele é seguro simplesmente porque ele não tem impacto é pouco, porque lesões traumáticas estão relacionadas a acidentes no ciclismo e não necessariamente à prática. A prática ela é muito mais frequentemente acometida por lesões por sobrecarga, lesões de overuse, que estão relacionadas com exposição ao tempo, repetição, monotonia, né, que o próprio fechamento das duas cinturas ali promove esse tipo de resposta, né? Eu tive um paciente muito interessante que eu aprendi muito com ele. A queixa cervical, e ele só queixava na bicicleta. Mas a queixa dele era o ponto dele ter que parar de pedalar por causa da dor, era bem intensa. E aí veio, eu já tinha feito o bike fit dele, enfim, já tinha sido regulado o que precisava. Temos aqui 30 segundos, vamos ver se eu consigo completar o raciocínio. E aí na avaliação não tinha nenhuma perda de movimento, nada. E assim, o que eu encontrei, eu pedi ele para fazer os movimentos, né, para se autotratar.